Vamos lá, meus irmãos. Ezequiel capítulo 8, a live caiu. Irmãos, Ezequiel capítulo 8 fala de um contexto ali a qual Ezequiel estava dentro de casa. E após um ano que Deus o havia chamado no capítulo 1, novamente Deus resolve visitar Ezequiel dentro da sua própria casa. Como é que está o áudio, irmãos? Como é que está a live? Falem para mim. Como é que está aí, irmãos, para mim? Dá prosseguimento aqui. Irmãos, que fúria essa live caindo, hein? Então deixa eu continuar aqui. Então observe, irmãos, que Ezequiel ele estava dentro de casa. E observe que Deus resolve visitar Ezequiel. Deus resolve levantar Ezequiel. A mão de Deus, o texto vai dizer no versículo 1, que a mão de Deus, no versículo 2, que a mão de Deus, no versículo 1, caiu sobre Ezequiel. E observe que Ezequiel estava dentro de casa, irmãos. E eu já tiro uma lição aqui. Deus é Deus que faz com que a chamada venha nos encontrar dentro de casa. Observe que muitas das vezes você quer se trancafiar, você não quer mais exercer a tua chamada, o teu ministério, mas nem que Deus tenha aqui dentro da tua casa te pegar pelo cabelo, mas Ele vai. E é isso que acontece, a chamada vai até Ezequiel, o Deus que o havia vocacionado, chamado, igual você que está aqui nesta live agora, é Deus já usando a minha boca para dizer. Às vezes você não quer sair de dentro de casa, você não quer exercer a tua chamada, mas Deus já usa a minha boca para te dizer nesta noite que a chamada está indo até você. Deus já está usando a minha boca para dizer que hoje é noite dele te encontrar, hoje é noite da mão dele cair sobre a tua vida. E observe que Ezequiel estava dentro de casa, um ano após Deus o chamar, e Ezequiel estava sentado, irmãos. Sentado, observe que está sentado na Bíblia Sagrada, fala de falta de posicionamento, está em pé, fala de posicionamento, está sentado, fala de um mau posicionamento e uma falta de posição e posicionamento diante de Deus e diante da sua chamada. Ezequiel está dentro de casa, assentado. E o que está acontecendo, irmãos, lá em Jerusalém? Há 70 homens que estão lá numa recâmara secreta, adorando a falsos deuses, homens que haviam pintado imagens de répteis, homens que estavam ali, cada um com o seu incensário, pecando, cometendo abominações na casa de Deus, em Jerusalém, no templo, e o profeta estava dentro de casa. Ou seja, quantas pessoas que Deus o chamou, Deus o quer levantar para que venha corrigir, para que venha trabalhar na obra, para que venha executar a obra, pois a obra de Deus precisa, irmãos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Quantos obreiros, quantas pessoas que Deus tem uma obra muito grande, que se encontram, como Ezequiel aqui no capítulo 8, dentro da sua casa, trancafiado, ou seja, parado, estagnado, entregaram a carteirinha, abandonaram o ministério, abandonaram o ofício. Só que Deus é Deus que vai até o profeta, Deus é Deus que toma a iniciativa de ir até Ezequiel, pois a iniciativa sempre vai partir de Deus, irmãos. Essa conversa de que é a gente que dá o primeiro passo, nunca é a gente que dá o primeiro passo. Sempre é Deus que vai nos tocar, sempre é Deus que vai nos quebrar, sempre é Deus que vai nos habilitar para que possamos se achegar até Ele. A graça de Deus habilita o pecador a reconhecer a sua miséria, e é isso que Deus faz com Ezequiel. Deus vai até Ezequiel, o texto vai dizer que a mão de Deus caiu sobre Ezequiel. Para quem está chegando aí na live, eu estou fazendo a exposição aqui em Ezequiel capítulo 8. Vou deixar aqui fixado, Deus vai falar com pessoas aqui nessa live. Ezequiel capítulo 8, eu confesso que eu não ia fazer live hoje, mas Deus me incomodou aqui, irmãos, dentro da minha casa, para mim trazer essa palavra aqui nesta live.
Eu creio que ela tem direção certa aqui agora neste momento. Observe que Ezequiel estava dentro de casa. No capítulo 1, Deus o havia chamado. No capítulo 8 agora do livro de Ezequiel já havia passado um ano e Ezequiel se encontrava dentro de casa. Ezequiel está sentado e havia anciões ali diante deles, ou seja, homens que estavam ali à espera de uma palavra, homens que estavam ali porque respeitavam Ezequiel, homens que estavam ali porque queriam ouvir uma instrução da parte de Deus através de Ezequiel. Só que Ezequiel é profeta, irmãos, e Deus não levanta profeta para ficar trancafiado dentro de casa. Ei, meu Deus do céu, Deus não levanta profeta para ficar sentado. O posicionamento do profeta não é estar assentado, é estar de pé. Você lembra de Ezequiel capítulo 2, versículo 1? O que Deus disse para Ezequiel? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Só que agora o profeta Ezequiel, no capítulo 8 do seu livro, ele está sentado. Só que Deus não o chamou para ficar sentado. Meu Deus do céu, Deus não o chamou para ficar parado. Deus não o chamou para ficar estagnado. Deus não o chamou para ficar nessa posição. Deus o chamou para ficar de pé diante dos homens, diante dos inimigos, diante dos caldeus. Na Babilônia, Deus não queria Ezequiel assentado dentro de casa, e Ezequiel está nesse contexto. Enquanto Ezequiel está sentado dentro de casa, o que está acontecendo lá no templo em Jerusalém? Homens estão cometendo abominações no templo, homens estão defragando a casa do Senhor. 70 anciões, irmãos, juntos com Zaazanias, estão dentro do templo, numa recâmara secreta, cometendo abominações, adorando a falsos deuses, adorando a imagens, e havia imagens ali que estava causando ciúme em Deus, porque Deus, ele é um ser, irmãos. Eu falei na live semana passada, Deus é um ser pessoal. Deus, ele tem sentimento, irmãos. Deus não é um ser impessoal. A gente tem tratado a Deus como se ele fosse um ser impessoal, como se ele não tivesse sentimento. E a gente fala com Deus na hora que a gente quer, a gente vive diante de Deus do modo que a gente quer, a gente adora a Deus do modo que a gente quer, a gente serve a Deus do modo que a gente quer, mas Deus não é, irmãos, qualquer vizinho, Deus não é qualquer amiguinho. Deus é Deus, irmãos. Deus é criador, Deus é soberano. Paulo vai dizer, porque nele nos movemos, nele existimos, nele somos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E observe que Ezequiel está dentro de casa. Irmãos, que palavra forte essa daqui. Essa palavra eu estava meditando ela agora à noite aqui em casa, e pensa como essa palavra falava comigo, irmãos, porque Ezequiel, ele está dentro de casa, e o que está acontecendo? No templo tem homens usando máscara, homens que se apresentam diante de outros homens, falsos obreiros. Como Paulo vai dizer, né? São os falsos obreiros de Satanás que se disfarçam com uma aparência de luz, mas na verdade são ferramentas do diabo, irmãos. São homens vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E observe que é isso que está acontecendo no templo em Jerusalém. Está havendo idolatria, está havendo paganismo dentro do templo. Tem 70 homens cometendo abominações dentro do templo. Eles construíram uma parede, colocaram uma porta, estão dentro de uma recâmara secreta, nas trevas ali, adorando a imagens. Só que Deus está contemplando, irmãos. Só que tem um profeta dentro de casa, aí Deus, ele não aceita, né, irmãos? Quando tem bagunça na casa e tem profeta sentado, Deus não aceita. Porque quando tem bagunça na casa, a posição do profeta não é estar sentado, é estar de pé. Meu Deus do céu. Quando tem coisa errada, eu vou entregar aqui nessa live, quando tem coisa errada na casa, a função do profeta não é estar sentado, é estar denunciando, é estar desmascarando, é estar entregando tudo que Deus mandar. Urabadagassi comanacela. E Ezequiel está dentro de casa e a glória está pelo lado de fora, e tem homens cometendo abominações no templo. Aí Deus não aceita, irmãos. Deus desce do trono.
Ezequiel capítulo 8 vai dizer, olha o que vai dizer Ezequiel capítulo 8. Estando eu, Ezequiel vai relatar a experiência, estando eu assentado em minha casa, a posição que Deus chamou para Ezequiel. Irmãos, eu estou fazendo questão de bater nessa tecla. A posição que Deus chamou Ezequiel não foi para estar sentado. Oh, aleluias. No capítulo 2, verso 1, Deus falou bem assim, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus o levantou no capítulo 2. Só que no capítulo 8, Ezequiel se assentou dentro de casa. Um ano após Deus o chamar, porque do capítulo 1 ao capítulo 8 vai se passar um ano. E observe que Ezequiel está dentro de casa, tem anciões ali com ele, e o texto vai dizer bem assim, sucedeu, é assim que acontece, irmãos, sucedeu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. É Deus dizendo, não adianta se esconder. O chamado te pega dentro de casa. E meu Deus, cadê? Quem está aí nessa live aí? Quem está vivo aí? Reaja nos comentários aí. É Deus dizendo, eu vou ao teu encontro, nem que seja dentro da tua casa. E... eu sei o teu endereço. Ezequiel vai dizer, estava tudo normal, eu estava no comodismo, irmão, porque ser profeta naquela época não era fácil. Ser profeta nos dias de hoje é muito fácil, irmãos. Tem até o profeta do Pix, né? Ele profetiza, ele entrega uma revelação e pede um Pix. Só que eu quero ver ser profeta naquela época, irmãos, que Deus só mandava profetizar destruição, que Deus mandava colocar a casa em ordem. Kamanagassuribi. Hoje em dia ser profeta é mole, irmãos. Hoje em dia as revelações é só de bênção. Tá faltando revelação desmascarando o adultério, tá faltando revelação desmascarando a casca da inveja, a casca da corrupção, a casca da falsidade. Só que Ezequiel, Deus o chamou para ser profeta. Aí no capítulo 8, Ezequiel tá meio que acomodado, irmãos, porque ser profeta, vou repetir, naquela época não era mole, irmãos. Jeremias vai questionar o chamado dele. No capítulo 20, ele vai dizer bem assim, eu só prego destruição, não aguento mais essa chamada. Jeremias chegou o momento dele querer largar tudo, mas ele vai dizer bem assim no capítulo 20, verso 8 e 9, quando eu pensava em desistir, quando eu arrancava a roupa de profeta, não tinha como, a profecia era mais forte dentro de mim, a palavra ardia dentro de mim de uma tal maneira que eu não conseguia conter a chamada. Era Jeremias dizendo, eu queria abandonar o ofício de profeta, eu queria abandonar a chamada, mas a chamada e a palavra ardia mais forte dentro de mim, não tem como. Ele vai dizer, de modo que eu estou encerrado, está encerrado nos meus ossos, eu estou aprisionado, não tem para onde eu correr. Era Jeremias dizendo, quando eu penso em parar, vem versículos bíblicos na minha mente, vem revelações na minha mente, o fogo arde, a vontade de subir no altar arde, urabadacama na selva, e Ezequiel está dentro de casa, porque Ezequiel quer ficar acomodado, irmãos, porque ser profeta naquela época não é mole. Só que aí a mão de Deus cai sobre Ezequiel. Eu vou repetir, a mão de Deus caiu sobre Ezequiel. É Deus dizendo, eu te pego dentro da tua casa, não tem como você correr. Oh meu Deus, você lembra no capítulo 1, eu vou ter que ler porque está descendo aqui, olha o que vai dizer no capítulo 1, ó. Quando ele estava lá no cativeiro, às margens do rio Quebar, olha como é que foi a chamada dele, capítulo 1, verso 3, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, ou seja, na terra dos babilônicos, junto ao rio Quebar, esteve sobre ele a mão do Senhor. Vou repetir, e esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel estava num contexto de cativeiro às margens do rio Quebar, só que olha como é que Deus o chamou, a mão de Deus foi sobre Ezequiel. É aqui que se inicia a chamada, é aqui que Deus o chama, é aqui que Deus o vocaciona. Só que no capítulo 8, conforme eu fixei nos comentários, Ezequiel está sentado. E o que acontece? A mesma mão que o havia chamado no capítulo 1, verso 3.
É a mesma mão que caiu sobre ele agora no capítulo 8. É Deus dizendo: para onde você for, a minha mão está sobre você. Não tem como correr. A chamada, ela vai dentro da tua casa. Tá descendo aqui agora, irmãos. A chamada, ela vai te pegar dentro do quarto. A chamada, ela vai te levantar desse sofá. A chamada vai te arrancar dessa depressão. A chamada vai te arrancar dessa tristeza. Deus vai com ele sobre a sua mão. Vai até ele com a sua mão. E Ezequiel vai dizer: sucedeu que caiu sobre mim a mão do Senhor. Que extraordinário isso, irmãos. A mão de Deus, ela vai dentro da casa de Ezequiel. A mão de Deus vai até Ezequiel. Coisa maravilhosa, irmãos, é estar debaixo da mão de Deus. Porque se você está na rua, a mão dele está sobre você. Se você adentra dentro de casa, a mão dele também adentra com você. Urabadacaia selva. Se você adentra no trabalho, a mão também adentra com você. E Ezequiel estava dentro de casa, sentado. Aí a mão de Deus caiu sobre Ezequiel. Foi algo de repente, é assim que Deus faz. Olha no versículo 2, Ezequiel capítulo 8, versículo 2. Irmão, essa passagem é profunda, muito forte. Ela mexe muito comigo. Olha só, continuação. E eu olhei, veio uma mão sobre Ezequiel. No verso 2 ele diz: e eu olhei, e eis uma figura de fogo. Desde os seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima era metal brilhante. Ezequiel vai ver um homem, uma figura, que de baixo para cima era fogo, e da cintura para cima era metal brilhante. Olha que figura extraordinária que Ezequiel vai ver, irmãos. Um homem que pela metade é fogo e pela outra metade é um metal brilhante. Agora, quem é esse homem, irmãos? Quem é essa figura que apareceu para Ezequiel? Quem é esse homem que pegou Ezequiel dentro de casa? Quem é esse homem que da cintura para baixo era fogo e da cintura para cima era metal brilhante? Quem era esta figura? Quem era este homem? Este homem é o mesmo que lutou com Jacó no Val de Jaboque. Você lembra em Gênesis 32, 22, aquele homem que lutou com Jacó no Val de Jaboque? Na verdade, ali era Deus em forma de homem. Era o próprio Cristo ali se pré-encarnando, apontando para aquilo que ele iria fazer depois, o Deus que se faria homem, para que os homens viessem ser filhos de Deus. E em Gênesis 32, 22, nós vemos um homem, embora tenha esse corinho, Jacó segurou o anjo, mas ali foi um homem, tanto que após Jacó lutar com aquele homem, e aquele homem tocar na juntura da sua coxa, e aquele homem mudar a história, o nome de Jacó para Israel. Anjo não muda a história de ninguém, anjo não muda a rota de ninguém, anjo não muda o nome de ninguém. Então aquele homem ali, na verdade, era o próprio Deus, porque Jacó fala bem assim: vou colocar o nome deste lugar Peniel, porque eu tenho visto Deus face a face, ou seja, Deus em forma de homem. Só que tem uma coisa, João capítulo 1, verso 18, Jesus vai dizer bem assim: ninguém jamais viu a Deus. E como é que Jacó disse que viu Deus face a face? Eis uma pergunta agora, nessa live. Vou repetir. Como que em Gênesis 32, Jacó disse assim: vi Deus face a face e a minha alma foi salva? Se no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 18, Jesus, palavra de Jesus, Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus no Antigo Testamento. Só que a frase, o texto não se terminou aí. Porque Jesus falou bem assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ou seja, ao lado do Pai, esse o revelou. Esse foi um dos propósitos de Jesus vir nessa terra: revelar Deus
aos homens. Então Jesus, ele já se manifestava no Antigo Testamento. Então este homem que lutou com Jacó, e Jacó disse bem assim no final, viu Deus face a face, eu vi Deus face a face, na verdade ele viu o próprio Cristo Jesus. Você lembra no Novo Testamento, em João 8, 56 e 58, quando Jesus falou bem assim para os judeus, para os fariseus, Abraão se alegrou por ver o meu dia, e quando viu, se alegrou. Jesus estava apontando para Gênesis 22, que ali era o Calvário, ali já estava a cruz. Você lembra quando Jesus diz bem assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Você lembra daquele anjo que desceu na sarça ardente? Aquele anjo ali era Cristo Jesus. Você lembra lá em Juízes capítulo 13, aquele homem que desceu para conversar com Manoá e profetizou o nascimento de Sansão? Era o próprio Jesus. Você lembra o quarto homem da fornalha? Era o próprio Jesus. Você lembra do anjo do Senhor em Juízes capítulo 6, versículo 14, que desceu para conversar com Gideão? Era o próprio Cristo Jesus. Então observe, irmãos, observe que este homem que vai até Ezequiel é o próprio Cristo que adentra dentro da tua casa, Ezequiel capítulo 8. E você vai ver que este homem, esta figura que aponta para Cristo, da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima era como um metal brilhante. Vamos lá, olha o que vai acontecer. Versículo 3, Ezequiel 8, versículo 3. E ele estendeu a mão e me tomou pelos cachos. Vou repetir. E ele estendeu a mão e me tomou pelo cabelo. Aleluias. Dá a ideia de uma forma até meio que agressiva, uma forma irada. É porque, irmãos, entenda uma coisa. Quando há bagunça na casa de Deus e profeta está sentado no sofá da tua casa, Deus tem que pegar pelo cabelo. Aleluia. Vai ter alguns que Deus, irmãos, vai ter que pegar pelo cinto. Vai ter alguns que Deus vai ter que pegar debaixo de pancada, cobrando, tratando. Porque o tanto de profeta, irmãos, que se dizem ser profeta, Deus o chamou para ser profeta e não tem falado a verdade, tem se corrompido, tem vivido de conveniência. Eu agrado o pastor para o pastor me favorecer. É o que mais tem acontecido, irmãos. Então, quando a glória está pelo lado de fora, quando há pecado, quando há homens falsos, quando há obreiros falsos, e os profetas verdadeiros que Deus levantou estão dentro de casa, Deus entra lá dentro e toma pelo cabelo. E cabelo dá a ideia, o simbolismo de ministério. É Deus dizendo, eu estou pegando o teu ministério. O teu ministério está nas minhas mãos, Ezequiel. O teu ministério não vai terminar dentro desta casa. Eu vou te levar agora em visão lá dentro de Jerusalém, Ezequiel. E Ezequiel vai dizer, e ele me tomou pela sua mão e me pegou pelo cabelo. Deus toma o profeta pelo cabelo. Deus vai levantar gente do chão nessa hora final. Deus vai levantar gente do sofá nessa hora final. Camanassi, comanacéua. Mas os falsos profetas vão ser destronados do altar. Urabadacaia céu. Deus vai levantar profeta. O que está descendo? Profeta que está sentado no banco e vai tomar pelo cabelo e vai jogar lá no altar para falar a verdade, para desmascarar os falsos que tem permeado no nosso meio, irmãos. Então observe, Ezequiel capítulo 8, versículo 3 ainda, me tomou pela mão, pelo cabelo, e me levou entre a terra e o céu. Observe que esse homem, eu vou conjecturar aqui, com esse controle, esse homem tira Ezequiel, pega Ezequiel em espírito e leva ele entre a terra e o céu. Que profundo isso, irmãos, que experiência extraordinária. Eu lembro há 5 anos atrás, eu lembro que eu estava, antes de eu casar, eu estava deitado na sala da casa da minha mãe, onde eu morava antes. E eu lembro que ali eu
me bateu um sono muito forte que nem eu entendi, por volta de, acho que era umas 4 e pouco por aí. Eu lembro que ali, acho que era num sábado, se não me engano, sábado ou domingo, eu lembro que ali me bateu um sono muito forte e eu apaguei. Eu lembro que ali eu fui levado em visão por um anjo. E este anjo ia me levando em várias igrejas, irmãos. Igrejas Deus Amor, ia me levando em muitas igrejas, irmãos. E após 2 anos, 1 ano, se não me engano, eu comecei a rodar muitas igrejas que eu via nessa visão que este homem me levou, irmãos. Então foi uma visão muito profunda, coisa maravilhosa, irmãos, é a gente ter essas experiências com Deus, de ter visões, de ser levado no Espírito por Deus, saindo dessa dimensão terrena e entrando numa dimensão espiritual. Pena que hoje em dia os crentes, irmãos, não anseiam mais por isso. Você vê que os crentes, eles entram dentro da casa do Senhor e eles não entram com uma visão dentro da casa do Senhor de buscar o Espírito, de buscar o extraordinário, de buscar o sobrenatural. Pelo contrário, eles entram com uma visão de buscar o natural, de buscar o ordinário, não o extraordinário. Você pode ver que a geração de jovens hoje em dia é uma geração que só quer cantar, que só quer retiro, que só quer passeio. Eu não estou generalizando, tem jovens que têm sede que eu conheço, entendeu? Mas tem muitos jovens que só querem passeios, que querem sonhos, que querem fazer uma faculdade. Nada contra, irmãos. Temos que crescer profissionalmente, sim. Temos que estudar em todas as áreas, crescer materialmente, espiritualmente. Só que é uma geração, irmãos, de jovens, aplicando para os jovens, que não quer saber de dons espirituais. É uma geração falida, uma geração de pobres espirituais. Eu não estou generalizando. Alguns. Tem muitos jovens, irmãos, que não querem buscar mais os dons. E a Bíblia vai dizer, procurai com zelos os dons do Espírito Santo. Você vai ver que tem jovens, irmãos, que nem língua falam, irmãos. Tem jovens que você vê que não tem visão, não tem dons. Irmãos, não podemos menosprezar isso. Isso são tesouros que Deus nos concedeu, irmãos. Tem 9 dons lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E o Espírito Santo está pronto para nos entregar. Só que cabe a nós ansiar por isso, irmãos. Desejar por isso, anelar por isso. Só que hoje em dia, vivemos uma geração que não quer buscar isso, irmãos, o espiritual. Uma geração que só quer bênção. Uma geração de jovens que só quer cantar. Uma geração de jovens que só quer colocar roupa bonita. Uma geração que só quer ficar agarrada no celular. E quando você vai ver, falta dons, falta as riquezas espirituais. Jovens que são até bem profissionalmente, irmãos, fazem uma faculdade, têm condição, têm moto, têm carro, tem toda uma vida, irmãos, confortável materialmente, mas espiritualmente estão pobres. E você lembra o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Vocês são miserável, cego, desgraçado, pobre. E eles batiam no peito e falavam, de nada nós temos falta. Vivemos uma geração, irmãos, que parece que não sente falta disso, não anseiam por isso, não anela por isso. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu buscava muito mesmo dom, eu lembro que eu não falava em línguas, comecei a buscar o dom de línguas, e ali eu comecei a falar, se não me engano, foi 3 línguas, e eu comecei a subir no monte, não é o que a mão direita faz, a esquerda precisa saber, não, irmãos, estou contando isso aqui como testemunho, não estou tocando trombeta aqui nessa noite, não. Eu lembro que eu subia no monte, eu fiz um propósito com Deus de buscar variedade de línguas. Eu lembro que a cada dia que eu subia no monte, Deus ia me dando uma língua diferente. E quando eu descia para pregar aqui embaixo, para orar aqui embaixo, Deus ia desenrolando esse mistério muito profundo. Deus quer uma geração como Moisés, que não se contenta só com nuvem, com coluna de fogo, não, com sarça ardente, com maná, com cordonizas, mas é uma geração que tem a ousadia de falar, eu quero ver a tua face, eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Uma geração que anseia por mais, irmãos. E não estamos vendo isso nessa hora final, infelizmente. Mas eu quero profetizar aqui nessa live que Deus está trazendo um avivamento de desejo pelas coisas espirituais. Menos terra, mais espiritual. Então você observa, irmãos, que Deus ele toma Ezequiel e leva Ezequiel entre a terra e o céu. Olha que experiência extraordinária, irmãos. Além dele ver uma figura que
da cintura para baixo é fogo e da cintura para cima é metal, essa figura o toma e leva em espírito entre a terra e o céu. E olha a continuação, Ezequiel capítulo 8, versículo 3, e me levou entre a terra e o céu, e me levou em Jerusalém, irmãos. Observe que ele está na Babilônia, mas ele é levado em espírito lá em Jerusalém. Olha que experiência extraordinária, isso não é para qualquer um, irmãos. Isso não é para qualquer um. Vou repetir, ele está na Babilônia, irmãos, no meio dos cativos, dentro da sua casa, mas ele é levado lá em Jerusalém. Olha que extraordinário isso, irmãos. Vou repetir, ele está na Babilônia, mas Deus pega ele em espírito e leva ele lá dentro em Jerusalém. Aonde? No templo em Jerusalém. Olha a continuação, capítulo 8, versículo 3. E me levou em Jerusalém em visões, até a entrada da porta do pátio de dentro. Deus leva ele até a entrada da porta do pátio de dentro, que dava para o norte, que olhava para o norte. E ali Deus vai mostrar imagem que causava ciúmes no próprio Deus. Aqui nós vemos a personalidade de Deus, nós vemos os sentimentos de Deus, vemos a emoção de Deus, vemos que ele é um Deus que ele sente ciúme por nós. Você vê que no Antigo Testamento, o povo de Israel é tratado como a esposa e Deus é como o marido fiel. Você vê em Jeremias capítulo 2, Deus falando acerca disso, Jeremias pregando ali, Deus usando Jeremias para exortar o povo, falando acerca do casamento, que Deus trouxe eles como se fosse uma lua de mel, que Deus arrancou eles do Egito, veio trazendo eles, colocando nuvem de dia, coluna de fogo à noite. É como se Deus estivesse mostrando, olha só o cuidado que eu tive com vocês no relacionamento. Aí depois Deus deu uma pancada. Deus falou bem assim, mas vocês têm me abandonado, têm preferido outros deuses, têm me traído por falsos deuses. Aí Deus fala, têm me traído nos montes, têm me traído nos outeiros, têm me traído nos vales, tem me traído perto das matas, tem me traído perto das árvores, aliás. E Deus vai relatando tudo isso como se fosse um casamento. E de fato, irmãos, nós temos uma aliança com Ele. Você observe que Cristo ele tem essa aliança conosco. Ele nos trata como a sua noiva. Efésios capítulo 5, verso 25, o próprio Paulo vai dizer bem assim, vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, a sua esposa, e se entregou por ela. Observe que Paulo relata isso, você vai ver que em Apocalipse capítulo 19 nós vemos um casamento acontecendo no céu, porque de fato nós somos a noiva dele, nós temos um relacionamento com ele, estamos se preparando para casar com ele na eternidade. Então você vai ver que de fato é isso que está acontecendo, irmãos. Por isso que Ezequiel, ele é levado lá no tempo, porque o povo estava traindo Deus. O povo estava causando ciúmes em Deus, e nós vemos que de fato é assim, irmãos. Todo marido, ele tem uma porcentagem de ciúme da sua esposa. Ele tem, assim também como a mulher também, ela vai ter uma porcentagem de ciúme. Eu não estou falando de um ciúme traumático, um ciúme que leva a pessoa a escandalizar o outro, não, a agredir a pessoa, não. Mas um ciúme, irmãos, normal, um ciúme corriqueiro. Todo casal tem isso. E Deus aqui está falando que ele está com ciúmes. E ele leva Ezequiel lá na porta do pátio do templo, ali a entrada do pátio do templo. E ele começa a mostrar, olha aí, Ezequiel, essas imagens aí que eles estão adorando, isso tudo tem me causado ciúme. É porque é Deus dizendo, eu amo eles. Eu não aceito a traição. Urabadagai Assuribicamanasewa. E observe, irmãos, ainda no versículo 4, e eis que a glória do Deus de Israel, Ezequiel capítulo 8, se você quiser acompanhar aí, Ezequiel capítulo 8, verso 4, eis que a glória de Deus estava ali, como a glória que eu via no vale. Verso 5, ele me disse, Ezequiel 8, verso 5, ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos, olha para o norte. Aí Ezequiel vai dizer, capítulo 8, verso 5, e eu levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Olha no verso 6, disse-me ainda, filho do homem,
Você está vendo o que eles estão fazendo? Olha só, Deus levou Ezequiel ali na porta da entrada do pátio do templo e falou bem assim: Ezequiel, você está vendo a imagem que tem me causado ciúmes? Aí Ezequiel vai dizer: e eu vi a imagem que causava ciúmes em Deus. Ezequiel dizendo: eu vi o pecado que estava gerando ciúmes em Deus. A imagem hoje em dia tem sido o celular de muita gente. Meu Deus do céu. O que está causando ciúme aqui é imagens que o povo estava adorando. Só que a imagem hoje em dia tem sido o celular. Tem muita gente deixando de orar para ficar agarrado no celular. E meu Deus do céu. A imagem hoje em dia tem sido a fofoca. Tem muita gente deixando de falar com Deus para falar da vida dos outros, fofocado com a vida dos outros. Oh, meu Deus do céu. A imagem hoje em dia tem sido a televisão. A imagem que tem causado ciúme tem sido a Netflix. Na face, como na céu. A imagem que tem causado ciúmes tem sido o Instagram. A imagem que tem causado ciúmes tem sido o Facebook, porque tem pessoas que passam 6 horas no Instagram e não conseguem passar 2 horas orando. Não conseguem passar 2 minutos orando. Tem pessoas que passam 5 horas no WhatsApp e não conseguem passar 3 minutos em oração. Quando o pastor fala bem assim, vamos orar. Quando o irmão que vem pregar de fora fala, vamos orar. A pessoa já olha com aquela cara de cansado. Mas fica aqui, ó 6 horas com a vista aqui, ó, pregada no celular e não se cansa. Observe, irmãos. Olha o que está acontecendo hoje em dia. É a mesma coisa aqui, irmãos. Você vê que isso daqui a gente consegue. Eu já estou aplicando para o contexto odierno, para a igreja odierna, para o nosso contexto. Observe que essa imagem, Ezequiel, está fixada aí nos comentários. Eu estou pregando Ezequiel capítulo 8. Essa imagem que está causando ciúmes em Deus. Você também consegue identificar e aplicar por dia de hoje. Porque naquela época era a imagem de deuses falsos, deuses mortos, que não tinham vidas. Mas hoje em dia tem sido o celular. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, irmãos, se torna uma idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, a gente está idolatrando. Uramanassel, Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus é acima de tudo, irmãos, acima de tudo, de tudo. Deus acima de família, acima do teu ministério, acima da obra, acima da tua congregação, acima do trabalho, acima do WhatsApp, acima do Instagram, acima do Facebook, acima do celular, acima da televisão, acima do trabalho, acima dos amigos. Deus tem que estar acima. E observe que Deus leva Ezequiel e Deus fala: você está vendo, Ezequiel? Ezequiel capítulo 8, verso 6. Você está vendo o que eles estão fazendo? Deus está perguntando para o profeta: você está vendo? É óbvio que Ezequiel estava vendo, irmãos. Olha o que Deus fala: você está vendo, Ezequiel, o que eles estão fazendo? Continuação: as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário. Irmãos, porque de fato, irmãos, se a gente não vigiar, o celular ele afasta Deus da nossa vida. O celular ele nos afasta de Deus. O celular, irmãos, não só o celular, tudo aquilo, irmãos, que a gente coloca em primeiro lugar acima de Deus, vai nos afastar de Deus, irmãos. Deus tem que estar em primeiro lugar. E observe que essas imagens aqui têm afastado Deus. E Deus vai exortar e vai dizer bem assim: olha o que eles estão fazendo para me afastar do santuário. Ó, aí Deus fala bem assim: Ezequiel, mas você ainda vai ver coisas maiores, abominações maiores. Esse texto aqui é muito profundo, irmãos. Muita gente corre do livro de Ezequiel porque é um livro muito difícil, é cheio de símbolos. Só que é nessas coisas difíceis que Deus te dá interpretações fortes. Deus te dá aplicações fortes. Deus te dá iluminações fortes. Porque hoje em dia a nossa geração, até de pregadores, irmãos, é uma geração às vezes tão rasa que ela gosta de ir só no raso. Naquilo ali que já está pronto. Tem gente que já gosta de ir lá, pega na internet tudo montado ali para pregar. Já pega o esboço completo. Mas Deus quer que você venha cavar. Cava! E meu Deus do céu. E vai ser isso que Deus vai falar para Ezequiel, ó.
Olha no versículo 6. Na parte final, Deus fala bem assim: você ainda vai ver abominações maiores. Observe, Ezequiel está vendo em falsas imagens, o povo adorando falsos deuses, que ali estão representados nessas falsas imagens. Só que Deus vai falar: Ezequiel, você vai ver abominações maiores. Porque observe, um abismo chama outro abismo, irmãos. É Deus dizendo: tem coisa mais funda ainda, Ezequiel. Tem coisa pior ainda, Ezequiel. E olha só, e assim sucede, versículo 7. E ele me levou à porta do átrio. Olhei, Ezequiel 8, verso 7. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Vai estreitar um negócio aqui nessa live, irmãos. Eis que havia um buraco na parede. Deus vai mostrar um buraquinho na parede para Ezequiel, mas Deus já havia aberto. Só que só faltava Ezequiel cavar. Aleluias. Ei, meu Deus do céu. Olha, Ezequiel vê um buraco na parede. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, cava nessa parede. É Deus dizendo: não adianta só ficar olhando. Não queira só pegar pronto na internet, não. Cava agora. Você quer ver o que está ali por detrás? Cava. Urabanagaiaceua. Você quer ver o que está aqui por detrás do texto sagrado? Cava. Examina. Não adianta só ler, examina. Vai a fundo, pesquisa. Medita de dia e de noite. Valoriza a palavra. Cava. 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 Quer revelação? Cava. Quer iluminação? Cava. Quer pregação profunda? Cava. Quer conhecimento? Cava. Quer mistério? Cava. Deus fala: cava na parede. Aí Ezequiel começa. Aí Ezequiel começa a tirar tijolo. Tijolo mais tijolo. Uramanagasuribicamanas. Vai tirando um. Vai tirando dois. Cavar aqui, irmãos, é pesquisar. É ir a fundo. Meu Deus do céu, meu corpo está arrepiado. É Deus dizendo: vai, pesquisa debaixo da minha ordem. Vai a fundo debaixo da minha ordem. Meu Deus do céu. E ele vai cavando. E ele vai cavando. E ele vai cavando. E é Deus dizendo: pode ir cavando que minha mão está por cima de você. Vai, cava. Porque você não está cavando por si próprio. Você está cavando debaixo da minha ordem. Vai, cava. Cava. E Ezequiel vai arrancando 2 tijolos, 3 tijolos, 4 tijolos. Deus está levantando nessa hora final, irmão. Pessoas que vão cavar e vão arrancar os tijolos. Uramanagasuribicamanaceua. Mas os falsos profetas vão ser desmantelados do altar. Porque Deus está levantando os catadores de tijolo. Os arrancadores de tijolo. Ezequiel está vindo aí. Está descendo aqui agora. Se prepara, porque Ezequiel já está entrando dentro deste quarto secreto. Deus vai levantar Ezequiel nessa hora final. Deus vai levantar Ezequiel nesta hora final. Vai, Ezequiel, cava. Cava. Arranca o tijolo do adultério. Porque aonde tem palavra, a casca do adultério não fica. A casca do engano não fica. A casca do falso movimento não fica. A casca dos falsos pastores não fica. Urabadagaceua. A casca dos lobos vestido de ovelhas vai ter que cair por terra. A casca do engano, da mentira, de Ananias e Safiras tem que cair por terra. Meu Deus do céu. Quem está recebendo essa mensagem, meu corpo está arrepiado. Eu estou sentindo a autoridade de Deus nessa live. Meu Deus do céu. O falso não suporta ficar numa live dessa, irmãos. Invejoso não suporta ficar numa live dessa. Uramanagasuribicomanagasseua. Deus está levantando Ezequiel. Ezequiel começa a cavar. Ezequiel vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. E observe que cavar traz um cansaço, irmãos. Aí Paulo vai dizer que devemos se fadigar na palavra. Fadigar estudando. Hoje em dia a gente quer ler 2 minutinhos de Bíblia, irmãos. E quer mistérios, e quer revelações, e quer interpretações.
Observe, pega aí para cavar um buraco nesse sol quente aí, vê se você não vai suar. Pega aí para ver se você não vai cansar. Você até cavar, cava, mas você vai cansar. Só que hoje em dia a gente não quer cavar, a gente quer pegar por cima. Meu Deus do céu. A gente já quer pegar prontinho. Só que Deus está dizendo para Ezequiel, quer entrar dentro do templo para ver os podres? Quer ver revelação? Quer ter revelação do pecado? Quer ter interpretação aplicando por dia de hoje na palavra? Quer ter conhecimento? Meu Deus do céu! Quer ter sermão poderoso? Cava. Cava. Quer ter revelações fortes? Cava. Cava. Deus concede, mas a nossa missão é cavar. Cavar. Só que a gente não quer cavar, irmãos. A gente quer pegar por cima. Ih, meu Deus do céu. Quem está aí nos comentários aí, que está pegando essa palavra? Meu corpo está arrepiado, irmãos. Cava. Deus está dizendo para Ezequiel, cava, Ezequiel. Eu te levantei para cavar. O engano não pode permear na minha casa e não vai prevalecer. Cava. Cava, porque o engano vai cair por terra. Cava, porque através de você eu vou destronar os falsos profetas. Kabadagai de Comanacéua. Cava, Ezequiel. Cava, Ezequiel. Cava, Ezequiel. Ezequiel, cava, Ezequiel. Vou repetir até você reagir mais nos comentários. Cava. Deus está mandando dizer, cava, irmã Karen. Cava, irmã Franciele. Cava, irmão Mateus. Quer ser usado por Deus? Cava. Quer revelações profundas? Cava. Quer ter experiências fortes? Cavas. Quer ter sermões impactantes? Cava, aleluia. Temos que cavar. Cava. Cava. Eu estou sentindo a autoridade de Deus, irmãos. O diabo está louco aqui nessa live. Porque é noite que Deus está abrindo um buraco na parede. Deus já me dá obra de macumbaria sendo revelada aqui nessa live agora, irmãos. Porque eu já estou cavando aqui no Espírito, debaixo da ordem de Deus. Tem uma pessoa aqui nessa live aqui que fizeram uma obra de macumbaria. Ontem. Alamanassuribicamanacéua. E você ia entrar essa semana com muita enfermidade sobre o teu corpo. Era para você ficar toda enferma, caída na cama. Lamandaface comanacéua. Mas Deus já manda dizer que Ele está revelando, porque nós já estamos cavando e Deus já está dando revelação e o diabo está caindo por terra. Como é que está aí? O áudio está bom? Fale comigo. Eu já estou finalizando. Deus mandou Ezequiel cavar. E quando Ezequiel cavou, ele viu uma porta secreta. É Deus dizendo, quer ver porta secreta? Quer ir aonde ninguém vai? Cava. Enquanto tiver gente pegando por cima, faz o contrário. Cava. Porque quem cava vai viver aquilo que ninguém viveu. Desceu agora. Quem cava vai ir aonde os outros não foram. Porque enquanto tem uma geração que só pega por cima, Deus está levantando uma geração que vai cavar. E quem cava vai ir aonde os outros não foram. Quem cava vai chegar onde os outros não chegaram. Cava. Seja como João, cava, coloca o peito aqui ó, no ombro de Jesus, coloca a cabeça no peito de Jesus. João foi até a cruz. João, Deus concedeu ele o Apocalipse. João, Deus inspirou ele para escrever um evangelho poderoso. Foi o último a morrer e não morreu martirizado. Morreu por morte natural. João foi aonde os outros não foram. João recebeu aquilo que os outros não receberam, porque João ficava com a cabeça aqui, ó. João 13 vai dizer isso. Ele ficava aqui com a cabeça, ó, reclinada no peito de Jesus. João tinha uma intimidade diferenciada. João cavou como os outros não cavaram. E Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, não vai na onda dessa geração.
faça a diferença. Se tem gente que não quer cavar no culto, cava você. Alamanacéua. Se não tem gente que não quer adorar, adora você. Se não tem gente que não quer fazer a obra, faça a obra você. Mas não seja como muitos que só pega por cima, faça a diferença. Cava. Coloca a cabeça no peito de Jesus. Vai aonde os outros não foram. Porque quem cava vai chegar aonde os outros não irão chegar. E todo aquele que cava, ele é perseguido, irmãos. Porque todo aquele que cava, ele vai ter revelações que os outros não têm. Ele vai ter uma unção destacada. Porque a unção que te destaca, ela também irá revelar os teus inimigos. A unção, irmãos, ela te destaca. De fato é assim, irmãos. Quem tem uma unção de Deus, você irá se destacar. Observe que aquela túnica ali, eu posso aplicar para os dias de hoje a túnica de José em Gênesis 37 como a unção. A unção de José era diferenciada. E você pode observar, quando a unção é diferenciada, ela irá trazer um destaque. As pessoas não irão suportar. As pessoas tentarão rasgar. As pessoas tentarão arrancar a unção de dentro de você. Então observe, porque a unção, ela atrai isso, irmãos. Inveja e oposição. Mas a unção também, ela revela os nossos inimigos. A unção, ela nos traz um destaque acima dos demais, que não buscam, que não cavam. E a unção também, ela revelará seus inimigos. A unção, ela vai revelar os invejosos. Você vai ver na hora que Deus estiver te usando no altar, você vai ver quem é quem. Você quer ver eu descobrir o falso? Muitas das vezes é no altar, irmãos. Você vê muita gente. Quando você está ali, às vezes, com o microfone, quando você está ali pregando, cantando. Observe no semblante das pessoas, irmãos. Se você vê gente que está ali te aplaudindo, é porque torce pelo teu sucesso. Se você vê biquinho, cara feia, gente inventando de mexer no celular, gente inventando de sair para fora, de ir para o banheiro, tudo para não dar atenção, é Deus revelando os inimigos através da túnica e da unção que Ele colocou sobre a tua vida. Você quer ver uma coisa forte aqui? Rapidamente, não é saindo fora de Ezequiel 8, não. Deus está me tocando para falar isso. Isso aqui é live de Bíblia, irmãos. A gente vai entrando dentro da palavra, e quem gosta de palavra vai ficar numa live dessa. Ezequiel 37, ó. Gênesis 37, versículo 2. Versículo 3. Ora, Jacó amava Israel, amava José mais do que todos os seus filhos. E fez-lhe uma túnica. Observe que Jacó fez. Essa expressão fez é a mesma expressão de Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus fez o homem do pó da terra. Então, assim como Deus fez o homem do pó da terra, Jacó, Israel, também fez uma túnica para José. Meu Deus do céu. Aí Jacó fez uma túnica para José. Observe, como que ele fez? Se ele fez, então provavelmente ele tirou a medida. Com certeza ele deve ter medido em José. Ou tirou a medida em José. Então a túnica só cabia em José. E esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. E observe, ó. Ora, fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Ó, no verso 3, eu quero aplicar isso daqui. Olha que tremendo isso daqui, ó. Pega essa daqui nessa noite. No verso 3 de Gênesis 37, eu quero aplicar essa túnica aqui como a unção. Como a unção. O texto, ele dá base para isso. Para me aplicar para o contexto de hoje como a unção. Então, no verso 3, nós vemos José com uma unção. José recebe uma unção do pai. Meu Deus do céu, quem está pegando isso? Porque Israel é o quê? É o pai dele. Então aqui nós vemos José recebendo uma unção do pai. Gênesis 37, verso 3. Ele recebe a unção do pai. E no verso 4, nós vemos a reação, o efeito que a unção causa. Podem ler, Gênesis 37, ó. No verso 3, ele recebe a túnica, ou seja, a unção do pai. No verso 4, vendo, pois, os seus irmãos, odiaram, invejaram e não podiam falar mais com ele pacificamente. Quem está pegando isso daqui, irmão, na live? Meu Deus, meu corpo está arrepiado aqui. Está descendo um rolo aqui, irmãos.
Eu vou entregar tudo. No verso 3, ele recebe a unção. No verso 4, tem inveja, tem ódio e tem irmãos que não suportam mais olhar na cara. Tudo por causa da unção. Porque a unção, ela faz isso, irmãos. Ela faz com que pessoas não venham nem conseguir olhar na nossa cara. Tem pessoas que estão tão endemoniadas de inveja que vai te dar a mão, não consegue nem olhar na sua cara, não consegue nem apertar a sua mão. A mão dele é de tremer de inveja. Ele chega a ficar pálido. Ele chega a ficar com um semblante igual de Caim, o semblante cai. E é isso que está acontecendo. Os irmãos de José, eles não conseguem nem falar com ele mais. Estão cheios de ódio, estão cheios de inveja. Tudo por causa da túnica, tudo por causa da unção, tudo por causa do destaque. Mas não adianta, queira os irmãos de José ou não, a unção é dele. E aquilo que Deus deu, o bicho não toma, Rubem não toma, Simeão não toma, Judá não toma, Isacar não toma, Zebulon não toma, Dan não toma, Naftali não toma porque a unção quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus. Olha só, Gênesis 37, verso 4, nós vemos ódio, nós vemos inveja, porque no verso 3 tem a unção. Pega essa, irmãos. No verso 3, nós vemos a unção. No verso 4, nós vemos os irmãos invejando, os irmãos querendo matar. Mas no verso 5, e José sonhou. Eu vou repetir. Verso 3, nós vemos a unção. Verso 4, nós vemos perseguição, ódio, tudo por causa da unção. Mas no verso 5 de Gênesis 37, e José sonhou. É José dizendo, deixa invejar, deixa armar, deixa arquitetar. Eu não paro de sonhar. Eu não paro. Uramanagasewa. Enquanto no verso 4 estão ali odiando, invejando, enquanto os irmãos estão endemoniados no verso 4, no verso 5 ele está sonhando. Enquanto eles invejam, eu sonho. Enquanto eles invejam, José cresce. Uramanagasewa. Enquanto eles invejam, José está recebendo os projetos de Deus. José está recebendo revelações de Deus. José está recebendo mais e mais autoridade e sabedoria de Deus. No verso 5 ele continua sonhando. No verso 3 tem unção. No verso 4 tem oposição. Mas no verso 5 tem a reação de José. Ele não parou de sonhar. Ele continuou sonhando. Não deixe de sonhar, irmãos. Você que está aqui nessa live tem um sonho de ser um pregador de excelência. Você que tem um sonho de ter um ministério poderoso. Você que tem um sonho de conquistar nessa terra, não deixa de sonhar por causa dos invejosos. Não deixa de sonhar por causa dos fracassados. Não deixa de sonhar por causa dos Caíns que tem caído o semblante. Não deixa de sonhar por causa de Coré, Abirão e Datã. Não deixa de sonhar por causa de Sambalate e os Tobias da vida. Não deixa de sonhar, continue sonhando. Não deixe de sonhar. Acredite, creia. Porque no tempo certo o faraó vai te chamar. No tempo certo Deus vai colocar o anel no teu dedo. No tempo certo Deus vai colocar a coroa de vitorioso. No tempo certo Deus vai te colocar em cima do carro. No tempo certo Deus vai te exaltar diante dos inimigos e vai fazer com que eles venham sentar na mesa como os irmãos de José sentaram com ele. Claro que embora José aplique para Cristo, eu estou aplicando aqui para nós, irmãos. Claro que eu sei que José aqui, personagem maior que ele vai apontar, José nunca foi sobre nós, foi sobre Cristo. Mas eu também tenho margem para aplicar para nós. Porque quantos, irmãos, que sonham debaixo de perseguição, irmãos. Tem pessoas que não param de sonhar, irmãos. Tem pessoas que não deixam de fazer a obra por causa de luta, por causa de inveja. Esses são os José, que mesmo diante de perseguição, inveja e fúria, eles não deixam de exercer a chamada que Deus o vocacionou para realizar e cumprir nesta terra. Então, voltando para Ezequiel capítulo 8, para mim já finalizar a live, deixa eu voltar aqui. Ezequiel capítulo 8. Quem quer que eu deixe essa live salva aí, irmãos? Porque senão eu vou descartar essa live. Se vocês quiserem, eu preciso saber da parte de vocês. Vocês querem que eu deixe essa live salva? Ezequiel capítulo 8, olha só, no versículo
versículo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 8. Acompanha aí, abra sua Bíblia aí, irmãos. Essa live aqui, o correto é você estar com caneta, papel na mão, seu bloco de nota. Porque Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando comigo. Aí, ó. Ezequiel 8. Eu vou fixar esse texto aí para vocês ficar ciente aí, para quem for entrando também. Ezequiel capítulo 8. Vou continuar aqui na exposição. Ezequiel cavou e viu uma parede. Voltando àquilo que outrora eu estava falando. Ezequiel cava e Deus concede ele ver uma parede. Tem gente que quer ver a parede, mas não quer cavar. Vou repetir. Tem gente que quer ver a parede, quer entrar, mas não quer cavar. Porque a parede aqui representa o acesso. Cavei e vi uma porta. Ou seja, a porta que fala do acesso. Vou repetir. Cavar fala da nossa responsabilidade, do nosso esforço. A porta fala do acesso. Você lembra em Atos capítulo 12, quando o anjo desceu na prisão? O anjo falou bem assim: Pedro, levanta, coloca a alparca, coloca o cinto, coloca a capa. Depois que Pedro colocou o cinto, capa, alparca e se levantou, as algemas caíram. Você lembra de Lázaro? Por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque é Jesus dizendo: a pedra quem tira é vocês, ressuscitar é comigo. Então observe, irmãos, cavar é conosco, colocar a alparca é conosco, colocar o cinto é conosco, colocar a capa é conosco, se levantar é conosco. Ou seja, se posicionar, devemos se posicionar. E tirar a pedra também é tudo função que o homem tem que fazer. Agora, abrir a porta secreta, ressuscitar Lázaro e arrancar Pedro da prisão pertence a Deus. Ou seja, o natural eu faço, o sobrenatural Deus faz. Quem pegou essa daí? Tirar a pedra é papel do homem. Você quer ver uma coisa? E outra coisa, não só eles tiveram que tirar a pedra, quando eles saíram, Jesus falou bem assim: agora desatar ele. Desatar ele. Por que o próprio Jesus não foi lá e desatou Lázaro? Porque Lázaro saiu todo enfaixado do túmulo. Por que Jesus não foi lá e desatou ele? É Jesus dizendo: desatai com vocês. Eu já ressuscitei. E é isso que está acontecendo. Ezequiel cavou e Deus o concedeu uma porta e o fez entrar por essa porta. Aleluias. Cava. E se eu te falar que cavar também fala de ter humildade? E se eu te falar que a chave, o acesso para entrar em algumas portas ainda é a humildade? A chave para abrir algumas portas ainda é uma humildade. Porque tem pessoas que nem Bíblia quer ler mais, irmãos, que já acham que sabe tudo. Tem gente, olha que forte que desceu aqui agora na live. Tem gente que não consegue nem parar numa live dessa. Eu fico observando, às vezes tem gente aqui, ó, que entra aqui. Não estou querendo dizer vocês aqui, mas eu pego pessoas que às vezes entram aqui e não suportam. Por quê? Não tem humildade, irmãos. Não quer sentar para ouvir ninguém, para aprender com ninguém, irmãos. Quer falar, mas não quer sentar para aprender. Só que observe que a chave para acessar a porta ainda é a humildade. A humildade é o acesso. A humildade ainda é a chave. Alabandacama na selva. Então Ezequiel cavou. Ezequiel foi humilde. Porque Deus falou: cava, Ezequiel. Não é todo mundo que quer cavar, não, irmãos. Não é todo mundo que quer sujar com os tijolos, não, irmãos. Não é todo mundo que quer cavar, não, irmãos. Então Ezequiel vai cavando, ou seja, ele está aqui também demonstrando humildade, obediência. E por ele ter humildade, obediência e cavar, Deus mostra a ele uma porta secreta. Se é secreta, é aquilo que ninguém via. Deus mostra uma porta. Eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê. Aí Ezequiel entrou. Você está entendendo? Olha a função do homem. Entra, entra. Você está entendendo? Tem pessoas que querem que Deus bota ele dentro ainda. Observe, na caminhada vai ter coisas que a gente tem que fazer. Ler a Bíblia é conosco, irmãos. Estudar é conosco. Derramar unção, poder, dar entendimento, iluminação, é tudo com Deus, irmãos. Orar é conosco, buscar a Deus. Temos que fazer a nossa parte, tirar a pedra, cavar, se levantar. É tudo função que é para o homem fazer. E olha ainda no verso
9. Entra. E Ezequiel, quando entrou, ele viu coisas terríveis, abominações que eles estavam fazendo. Observe que Deus vai levar Ezequiel, irmãos, dentro de uma recâmara secreta, um quarto secreto, um monte de homem pecando, fazendo bagunça. Deus está levantando profeta, irmãos. E Deus vai colocar os profetas em lugares que os falsos profetas têm estado ocultamente escondidos. Epa, desceu agora. Deus está levantando Ezequiel para desmascarar muitos falsos profetas. E sabe como que a gente desmascara? Cavando. Palavra. Palavra. Ezequiel entrou e eis que eles estavam fazendo abominações. Aí Deus fala bem assim, tá vendo, Ezequiel? As abominações que eles estão fazendo? Ezequiel capítulo 8, verso 9, irmãos, estou no versículo 9. Tá vendo as abominações que eles estão fazendo? Verso 10. Entrei e vi, e eis que haviam répteis, animais, de todos os ídolos da casa de Israel, ou seja, várias imagens, várias pinturas. Olha que forte isso daqui, irmãos. Pintados na parede. Isso daqui vai doer, irmãos. Vai doer agora, hein? Vai doer. Pintados na parede. Em todo o redor. Rapaz, parece que Deus já estava mostrando o que ia acontecer agora, no nosso século. Você pode observar. É hoje em dia que tem acontecido isso, irmãos. Tem gente que tem enfeitado a casa de Deus. Tá parecendo boate. É. Tô na Bíblia, tô na palavra. Ezequiel capítulo 8, verso 9, ó. Quando ele entrou lá dentro do templo, Deus levou ele num quarto secreto que tinha um monte de quadro. Um monte de quadro. Um monte de imagem, um monte de pintura. E Deus tá falando. Aí Deus falou, aí Ezequiel, tá vendo? Olha o que eles estão fazendo, ó. Eu não tenho me agradado, ó. Ao invés de buscar glória, ao invés de buscar palavra, porque igreja que não tem palavra, irmãos, igreja que não tem glória, tem que ficar fazendo isso mesmo. Trazendo entretenimento, inventando moda, irmãos, para tentar atrair os jovens. Mas entenda uma coisa, se essa palavra aqui não mudar o traficante, se essa palavra aqui não quebrar o traficante, entretenimento não quebra, pinturas na parede não quebra, luzes não quebra. Meu Deus do céu, tá descendo aqui um rolo aqui. Não adianta, irmãos, ficar inventando. Rapaz, eu fico olhando. Você quer ver uma coisa que Jeremias 23 aqui, ó, 29, olha o que vai dizer. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que despedaça o coração de pedra, a rocha, o que despedaça o coração do traficante, da prostituta, não é entretenimento, irmãos. Porque quando eles entram na casa do Senhor, eles querem ver algo diferente. Mas aí eles têm visto, tem muita igreja, irmãos, está parecendo boate. Está igual aqui, Ezequiel capítulo 8. Ó. Um monte de pintura na parede, fumaça, é um monte de coisa, irmãos, para tentar segurar. Olha que forte, ó. Ezequiel capítulo 8, eu estou na palavra. Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Eis que havia pinturas na parede. Eles haviam pintados a parede. Eles haviam pintado a parede em todo o redor. Rapaz, parece que se aplica para os dias de hoje, né, irmãos? Hoje em dia também tem acontecido isso. Olha o tanto de anos atrás, irmãos. Estava acontecendo isso dentro do templo, irmãos. Começaram a pintar o templo. Começaram a trazer entretenimento para o templo. Olha só, olha o que mais tinha no templo. Ó, 70 homens, eles estavam tudo dentro de um quarto secreto. 70 homens dos anciões da casa de Israel. Ou seja, quem era para estar ensinando e pregando a palavra, irmãos, estava inventando moda. Estava pintando a parede. Estava soltando fumaça. Meu Deus do céu. Olha só. 70 anciões da casa de Israel. Ezequiel 8:11. Eu estou na palavra. Com Jazanias, filho de Safã, se achavam no meio deles. Ó, estavam em pé. Vou repetir. Estavam em pé diante das pinturas. Ou seja, os homens estavam de pé diante das pinturas. Tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma
da nuvem do incenso, ou seja, a fumaça. Tinha microfone, tinha fumaça, tinha parede pintada, só não tinha glória. Só não tinha palavra. Cadê? Quem vai reagir com isso agora nos comentários? Só quem ama a palavra. Cadê? Observe que tem fumaça também, irmãos. Para você ver a igreja hoje em dia, irmãos, parece a boate. Eu já falei isso aqui numa live. Eu lembro que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 9 anos, não me falha a memória, não lembro direito, Marataízes tinha um bailão, um baile, que era chamado Tubarão. Tinha outro chamado Gered, eu lembro até hoje, irmãos. Lembro com vergonha, tá? Não lembro com honra, não. E eu lembro que nesse Tubarão tinha fumaça, tudo escuro. E tem igrejas que está assim, irmãos. Tem igrejas que está assim. Porque por detrás disso, irmãos, qual é a ideia? Eu vou fazer aquilo que está no mundo para que eu venha atrair as pessoas do mundo. Ou seja, eu vou introduzir todas essas coisas. Só que a igreja é sal, irmãos. A igreja é luz. A igreja é diferente, irmãos. A igreja não é trevas. A igreja é luz. Jesus disse, vocês sois a luz do mundo. João 8, verso 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Gênesis 1, verso 2, a primeira coisa que Deus foi fazer separação entre luz e trevas, irmãos. E você vê que tem igreja, irmãos, que você não enxerga ninguém. Enxerga ninguém. Parece uma boate. Uma boate, irmãos. Eu estou dando a palavra. Deus está me tocando para falar isso, irmãos. E você vê que são coisas para poder atrair, irmãos, para poder encher a igreja. E a tendência é só piorar, tá, irmãos? A tendência é só piorar. É trazer mais e mais entretenimento, esses elementos para dentro da casa do Senhor. Devemos estar atentos com isso, irmãos, com base na palavra, defendendo aquilo que é a verdade. Então observe, ó, havia um aroma, irmãos, ou seja, fumaça, estava subindo a fumaça e tinha fumaça, só não tinha glória. Meu Deus do céu, tem igreja que tem fumaça, só não é a fumaça da glória de Deus, é a fumaça carnal, é a fumaça terrena. Oh, meu Deus do céu. Tem igreja que tem muita pintura na parede, mas Deus está por lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Versículo 12, eu quero finalizar a mensagem. Então me disse, viste, filho do homem, Ezequiel 8, verso 12, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Rapaz, olha que povo rebelde, irmãos. Olha o que esses homens estão falando. Esses homens estão dentro desta recâmara secreta, no escuro, com as paredes pintadas, soltando fumaça, e eles estão abrindo a boca e estão falando, Deus não está nos vendo, Deus não nos vê. Não vê? Olha Ezequiel cavando a parede, ó. Não vê? Você lembra de Agar? Você lembra de Agar? Agar estava dentro da tenda, irmãos. Gênesis capítulo 18, se não me falha a memória. Agar estava dentro da tenda. Gênesis capítulo 18, verso 13. Agar estava dentro da tenda. Deus foi até Abraão, começou a conversar com Abraão e falou bem assim, aonde que está Sara? Aliás, Sara, perdão. Sara estava dentro da tenda e Deus falou bem assim, aonde está Sara? Aí Abraão falou bem assim, ela está na tenda. Mas tem uma parte que Deus fala bem assim, eis que Sara dará à luz a um filho. Aí Sara foi e zombou dentro de casa, escarneceu e falou bem assim, como é que pode? Eu já velha, Abraão já velho, como é que a gente vai ter filho? Não tem como. Observe que Deus estava do lado de fora, mas ao mesmo tempo estava vendo e contemplando ela em sua onisciência e em sua onipresença, ela dentro da sua casa, irmãos. Nada fica oculto diante de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 3 vai dizer que Deus contempla os bons e os maus desta terra. Hebreus capítulo 4, verso 13 vai dizer que não há nenhuma criatura que esteja encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas, expostas, patentes aos olhos daquele com quem um dia nós vamos prestar conta. Os olhos dele são como chama de fogo, irmãos. Davi vai dizer no Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Isaías 43, verso 13, não há ninguém que possa escapar das tuas mãos, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele é Deus que contempla tudo. E aqui esses 70 homens estão falando, Deus não nos vê. Não vê? Vê, irmãos. Deus, ele contempla tudo. Aquilo que o pastor não vê, Deus vê. A pessoa pode esconder do pastor, mas não esconde de Deus. Você lembra do segundo livro de Samuel, no capítulo 11? Como é que começa o livro? Davi olhando para Batseba, Davi olhando para aquela mulher. E após aquele olhar, Davi peca. Já começa a pecar no olhar e cai com ela na cama. Mas como é que termina o livro? No capítulo 11. Como é que termina o capítulo 11? Deus olhando para Davi. Você quer ver? Vou abrir aqui para me finalizar essa live. Segundo livro do Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha como é que começa. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha no verso 2. Segundo livro de Samuel, no capítulo 11, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando num terraço. Olha que forte. Daí ele viu. O capítulo 11 começa com Davi olhando. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era muito bela e formosa. Olha como é que termina o capítulo 11. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou ela sua mulher, e ela deu à luz a um filho. Olha no verso 27, parte B, parte final. Porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Quem está pegando isso? Segundo livro de Samuel, no capítulo 11, verso 2, começa com o olhar de Davi. No verso 27, termina com o olhar de Deus. Deus, ele contempla todas as coisas. Finalizo dizendo isso para vocês nessa live. Não há nada que fica oculta e encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia nós vamos prestar conta. Hebreus 4, verso 13. Quem recebeu essa palavra? Amém? Deus abençoe a todos. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Reage aí nos comentários. Forte, né, irmãos? Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 2, começa com o olhar de Davi, mas no final termina com o olhar de Deus, porque a última palavra quem dá é Deus. No final, Deus estará lá. Deus abençoe os irmãos que estão aqui na live. Deixa eu ver quem está aqui. Irmão Mateus, a irmã Luciana, a irmã Magda, o irmão Melqui, a irmã Paula, Karen, Débora. São pessoal, né, irmãos? Estão sempre conosco aí nessas lives. Maria de Lourdes, né, minha mãe, Crediane, a Paula, né, que é minha irmã, a Magda também, que é minha irmã, a Elizabeth, a Luciane, a Franciele. Deus abençoe. Manda um abraço pro Wagner, a Lorena, manda um abraço pro Abílio. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fazer uma oração com vocês. Quero convidar vocês para a gente finalizar essa live orando. Vamos orar, meu povo? Comente aí quem vai orar comigo aí. Coloca amém aí. Você pode orar daí com o celular na mão mesmo. Você pode estar ouvindo essa oração orando em espírito. Orar também fala de estar em espírito. Deixa eu colocar esse fundo. Eu quero fazer uma oração pela tua vida.
para que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, esta hora, neste momento, Senhor, eu quero, meu Pai, te entregar a todos que estão aqui agora, meu Pai, nesta live. Quero começar te apresentando aqui agora, meu Pai, a vida da Karen, Senhor. Quero te apresentar o teu casamento, quero apresentar o Jonatas, meu Pai. Eu quero apresentar, meu Pai, a tua família, Senhor. Quero apresentar a tua vida espiritual, a tua vida material, a tua saúde, meu Pai. A área sentimental vai entrando agora, Senhor. Vai queimando agora, meu Pai. Vai jogando por terra toda a fúria, todo demônio que tem se levantado contra a vida dela, meu Pai. O Senhor já me dá aqui em visão agora, meu Pai. Legiões de demônios, você pode confirmar aí agora nos comentários, irmã Karen, se for verdade ou mentira. Deus me dá demônios que tem tentado te derrubar, legiões de demônios que tem tentado te abater, te enfraquecer. Deus manda dizer que Ele está te segurando aqui nesta live, porque enquanto você está aqui nessa live, agora neste momento, Deus já está entrando em cena, Deus já está entrando em ação. Eu já vejo Deus jogando o demônio por terra, vai queimando, meu Pai, todo mal por terra. Agora pode receber aí aonde você estiver. A irmã Franciele também, meu Pai, vai entrando em ação. Abençoa, meu Pai, o teu estabelecimento, meu Pai. Abençoa o teu esposo, abençoa esse projeto. Deus manda dizer para você, minha irmã, que Ele vai jogar muita gente por terra que tem se levantado. Deus me dá muita gente com inveja do projeto que Ele tem colocado na mão de vocês. Deus manda dizer que é só o começo. Deus manda dizer para vocês, avisa para o teu esposo, e é para você também, cava cada dia mais, cava. Deus manda vocês cavar, ó. Cava na palavra, cava na oração, cava no jejum, cava na busca com Deus, porque Deus manda dizer que Ele vai revelar coisas profundas. Ele vai fazer vocês entrarem em portas que vocês jamais imaginariam que iriam entrar. Receba aí que Deus me dá, que você está sentindo algo diferente agora no momento dessa revelação. Eu quero também orar pela vida da Débora. Vão comentando aí, irmãos, para me saber. Eu quero apresentar, meu Pai, a minha prima agora. Abençoa o teu ministério, meu Pai. Abençoa o canal dela, meu Pai. Que o Senhor possa trazer mais e mais crescimento, mais e mais inscritos, meu Pai, neste canal. Mais e mais pessoas possam acompanhar o teu ministério, Senhor. Que oportunidades, meu Pai, possam surgir da parte do Senhor. Vai tocando em pessoas, meu Pai, para que venham ser canal de bênção na vida dela, meu Pai. Porque o Senhor me dá aí dentro da congregação gente que quer ver a queda dela, gente que quer ver o ministério dela travado. Mas Deus manda dizer para você, jovem, fica firme, porque Ele manda dizer, Ele tem algo maior. O teu ministério não vai terminar aí dentro dessa congregação. Eis que Ele está trazendo um tempo de crescimento muito grande para a tua vida. Eu quero também orar, meu Pai, pela vida da irmã Rosana também, meu Pai. Te apresenta a tua filha, vai trabalhando na vida dela, vai queimando todo o mal, toda a fúria. Sai da frente, capeta, sai da frente, Satanás. Você que tem se levantado contra a vida dela, você que tem tentado abater ela, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo. É debaixo da autoridade, vai queimando todo o mal, toda a seta de desânimo. Eu quero apresentar também a irmã Luciana, eu apresento o Yuri, eu apresento a Luana, eu apresento o teu ministério. Vai dando sabedoria, vai dando capacidade, vai dando força, vai revestindo ela, vai fechando a cova que o diabo já havia aberta esse final de semana. Corta o laço de briga, laço de confusão no meio da família. Joga por terra as invejas, joga por terra as palavras de derrota. Eu te apresento a irmã Luciana também. Abençoa, meu Pai, a tua família. Eu te apresento a tua vida espiritual. Vai queimando todo o mal contra a vida dela, toda a inveja, toda a seta, toda a obra satânica e demoníaca. Eu te apresento, meu Pai, irmão Melk também, meu Pai. Venha trabalhar em tua vida, meu Pai. Venha trabalhar em teu relacionamento. Venha guardar o teu filho, meu Pai. Vai dando livramento, Senhor. Vai jogando por terra, meu Pai. Entra com livramento, Senhor. Vai livrando da morte. Vai livrando do leito agora. Vai livrando da confusão. Vai livrando da queda agora, meu Pai. A irmã Malu também, meu Pai, eu acho que a irmã Marlúcia, visita a tua filha agora, Senhor. Joga por terra todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu te apresento, meu Pai, o teu casamento, a tua família. A irmã Cleidiane também, meu Pai, eu te apresento.
Vai queimando todo o mal agora. Vai jogando por terra agora esses demônios agora. Contra a vida de todos de uma maneira geral. Urebedecando de comandacando face comanagacelva. Receba essa graça agora. Meu Pai, abençoa minha casa também, minha família. Esse ambiente aqui, meu Pai, que tem sido um ambiente de lives. Um ambiente, meu Pai, que tem estado debaixo de oração, debaixo de palavra profética. E assim como eu profetizei sobre vida de pessoas aqui, eu também profetizo sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Abençoa minha esposa aqui agora, que está aqui comigo no meu lar. Abençoa o nosso casamento. Joga por terra todo o demônio que tem se levantado. Eu te apresento, meu pai, irmã Lorena. Também abençoa teu casamento, a tua família, o Abílio. Trabalha em tua vida espiritual, em tua vida material. Deus manda dizer para você, minha irmã, que Ele está trazendo Kamanagassuribi, Kamanacelva, muita prosperidade sobre a tua vida, se você crê. Receba a prosperidade. E olha que eu não sou de entregar isso, mas Deus encheu meu coração para dizer: fala para ela que eu estou trazendo prosperidade, tanto material como espiritual, de uma maneira muito abundante sobre a vida dela. Meu Pai, vai queimando todo o mal, Senhor. Continua abençoando, meu Pai, esses projetos de live, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Tira um print aí, me marca, irmão. Vou esperar vocês tirar um print. Me marca, para que possa crescer, irmão, esse projeto de live. Quem saiba aí, daqui a pouco tem 50, 100 pessoas, 1000 pessoas. Nosso propósito é crescimento, é alcançar mais almas, irmãos. Isso não é soberba, não é vanglória. Meu projeto aqui é de ter pessoas do mundão, pessoas que usam droga, pessoas que fumam maconha. Nosso propósito é esse, irmãos. Envia aí. Tira um print aí, me marca. Porque semana que vem vamos estar fazendo live, segunda-feira, quarta. Estamos aí firme, batendo firme aí nesse projeto de lives, irmãos. Vocês podem ver que é quase todos os dias estamos fazendo live. Tira o print aí, me marca aí. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Porque as pessoas que te têm no teu Instagram vão passar a me seguir e vão estar aqui também acompanhando. Isso é o modo de você estar evangelizando, de você estar compartilhando. Você imagina, eu duvido aqui, se às vezes não tem alguém da sua família. Você pode comentar agora que você não queria que estivesse aqui nessa live. Tem pessoas aqui, ó, que queria que alguém da sua família estivesse aqui, recebendo essa oração, ouvindo essa palavra. Compartilha. Quem saiba, Deus pode tocar nessa pessoa para vir, para estar conosco aqui nesta live, recebendo, se alegrando e sendo fortalecido. Eu fui saciado, eu também recebi essa palavra. Amém? Eu quero finalizar, que Deus abençoe a todos os irmãos que ficaram aqui até o final conosco. Deus abençoe aí a vocês. Eu quero finalizar aqui, eu vou deixar salvo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí na live. A todos. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós que estamos aí aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é conosco, irmãos. Operando Deus, quem impedirá? Salvar aqui agora.